Vamos dar início, então, à primeira mesa de debates, cujo tema é o custos envolvendo o SUS e a dificuldade da retenção de profissionais. Para compor a mesa, nós convidamos o coordenador técnico da FAMURS, senhor Paulo Azeredo, a ex-secretária municipal de saúde de Erechim, hoje vereadora enfermeira Eccleson, e o professor titular da cadeira de medicina da família da FIVALE, doutor Henrique Falseto Barros. As mesas de debate serão controladas aqui por mim, cada debatedor terá 10 minutos, depois nós teremos aqui, e o deputado fazendo também as suas inferências, e 2 perguntas por painel, ok? Começamos aqui pela Ladies First, pode ser? Os meninos aqui? Então, começamos aqui com a ex-secretária municipal da saúde de Erechim, hoje vereadora, a enfermeira Eccleson, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiramente, deputada Osmar Terra, muito obrigada pelo convite. Que honra a comandante Nádia fazer parte de uma mesa de uma Câmara de Vereadores em outro município da nossa capital. Muito obrigada. Bom, em cima dessas questões, eu sou enfermeira desde o ano de 2001. Quando o deputado falou aqui, eu sou da época em que nós saímos do município, uma das missões dos enfermeiros era achar profissional médico para trabalhar nos municípios. Porque nós saíamos da nossa cidade e íamos buscar médicos, eu ia buscar médico aqui na capital, em Passo Fundo, onde tinha escolas formadoras. Então, de lá para cá, nesses 25 anos, nós mudamos um pouquinho o panorama, que é em cima disso que o deputado bem coloca, né? Que hoje nós temos uma fábrica, tem alguém tendo lucro e a gente tem que repensar. E, nesses 25 anos, o quanto nós melhoramos ou não o sistema único. Nós avançamos, não tem nenhuma sombra de dúvida. Como gestora, nos 4 anos anteriores, eu assumi a Secretaria da Saúde em meio a uma pandemia, onde o município de Erechim, no ano de 2001, investia 19,5% do orçamento do município em saúde. Você promove avanços a partir do momento que tu investe. Se tu não investir, tu não promove avanços no Sistema Único de Saúde. Mas o município de Erechim, na época, no ano de 2021, ele gastava 81%, tá? Da fonte era municipal. O Estado, na época, investia 15%. E o governo federal investia 15% e o Estado 4%. Hoje, nós fizemos uma trajetória, trouxe aqui uma série histórica do período que eu trabalhei. Nós saímos de 19,5%, 21,28%, 21,36% a 22,33%. Daí nós temos a obrigatoriedade de um investimento de 15%. O município não faz, como o município de Erechim, que é o meu modelo, o meu exemplo de trajetória, nós não fizemos saúde com 15% do orçamento do município. Esse ano eu tenho certeza que nós vamos estar gastando mais do que 22,33%. Eu não estou mais à frente da Secretaria da Saúde, mas nós já batemos 22%. O grande problema é, deputado Osmar Terra, se nós, município, temos um investimento de 80%, 82%, 85% da nossa saúde, nós temos o governo do Estado que hoje segue colaborando com 4%. Então, as nossas lutas, quando falamos de subfinanciamento, elas partem de um olhar um pouquinho mais profundo. E quem é gestor municipal aqui sabe as dificuldades que enfrenta no dia a dia. Então, com recurso limitado, ou eu invisto em melhorias, ou
eu invisto em profissionais. Infelizmente, eu tenho que fazer uma escolha. Eu cansei de fazer escolhas. Bom, para nós melhorarmos uma estrutura física, eu não posso estar contratando um profissional a médico a mais, porque eu não consigo pagar. E o que o gestor faz nesse momento? Ou você sucateia a tua estrutura, a tua rede, ou você opta por ter profissional. E daí, uma das dificuldades se dá aí. Quando você não tem um espaço que você consegue ofertar para um profissional, para uma equipe, enfermeiro, técnico, psicólogo, nutricionista, profissional médico, quando você não tem uma estrutura adequada para oferecer para ele trabalhar, ele não vai querer trabalhar. Um profissional médico, se não tiver condições de atender com segurança o seu paciente, ele não vai se fixar num município onde ele corre o risco do paciente dele morrer, porque quem vai responder vai ser quem? Vai ser o profissional médico, vai ser o profissional da enfermagem, vai ser o profissional que não conseguiu ofertar o que aquele paciente necessitava. Então, nós permeamos questões a serem pensadas que, quando nós não conseguimos ofertar uma segurança de trabalho, uma condição de estrutura física, quando nós temos uma barreira muito grande. Eu era uma gestora de saúde técnica, enfermeira, vida inteira, 25 anos na carreira, e fiz uma gestão baseada em números, baseada em evidências, embasada tecnicamente. Agora, nós também enfrentamos hoje, na municipalidade, todos bem sabem que nós temos a dificuldade de fixação de profissionais por como é o meu gestor. Eu tenho um gestor que consegue compreender a importância do investimento nas questões técnicas? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com o processo de mudança de 4 em 4 anos, e que a gente sabe, nós somos aqui políticos, hoje, né? Eu sempre me envolvi em política, mas hoje, de fato, eu sou uma política. A gente sabe que de 4 em 4 anos nós não temos uma sequência de pensamentos. E quando a gente fala aqui da questão essa questão que o deputado traz, de uma carreira profissional, nós vamos conseguir manter um fio. Aquele profissional sabe que ele não vai estar à mercê do pensamento político, das questões que não são técnicas, que é uma das coisas que fazem com que os profissionais levantem as costas e vão embora. E eu cansei de ver isso na minha carreira. Conforme o gestor que está lá, o profissional fica. E conforme o gestor que está lá, o profissional não fica. Então, quando eu não olho para a gravidade do excesso de orçamento que a municipalidade investe com o governo estadual e o governo federal daqui a pouco se eximindo, e fico feliz quando a proposta da PEC, deputado, é que se tenha as 3 esferas envolvidas nesse financiamento, porque senão nós não vamos avançar. Porque se isso ficar somente no peso do município, não vai acontecer. E se acontecer, eu vou ter que, como gestora, sucatear outras questões. E daí, da mesma forma, eu não vou reter o profissional lá. É impossível. Quando falamos da dificuldade da retenção de profissionais, eu também não posso deixar de pontuar que é uma questão que temos que olhar, que é a burocracia excessiva. Nós sabemos que a burocracia excessiva e as mudanças... hoje é Previne Brasil. Quando nós estávamos acertados com algo que tinha sido pensado na base, que funcionava, pensado do outro lado da mesa, hoje nós nos deparamos com um programa que, em vez de eu avaliar 5, 6, 8 itens, eu tenho que avaliar indicadores de 21 itens. E daí eu ouço dos profissionais médicos agora, como enfermeira, como vereadora, eu ouço das enfermeiras, minhas colegas, agora como vereadora, que eu não tenho mais tempo de olhar para os meus pacientes. Eu preciso estar fazendo alimentação de dados e indicadores o tempo inteiro. Então, e daí o gestor... Exato. Então, o gestor, ele fica
se você não atinge os indicadores, você não recebe, daqui a pouco nem os 4%, nem os 15%, porque daí você precisa disso, mas nós temos um olhar que vem de cima, do outro lado da mesa. Eu costumo fazer essa fala. A partir do momento que eu faço, que eu coloco indicadores, que eu coloco itens, critérios, sentado do lado de cá, que eu não sei como é a vida, como ela é, eu não acerto. E nós, gestores municipais, temos muito essa dificuldade. Desculpa, eu sou meio cega, eu não enxerguei quantos minutos ainda tem. Obrigada. Falta 1 minuto, eu estou controlando aqui, ó, 9h10 já. Ó. Obrigada, comandante Nádia. E outra questão que hoje a NR01 vem para talvez agregar um pouquinho de processos de melhoria e que eu não sei se os municípios vão conseguir implementar. Falo isso como gestora, porque daí você vai ter uma equipe de avaliadores de risco, você vai ter uma equipe da psicologia, você vai colocar mais um médico para fazer esse cuidado, e daí, como é que você vai financiar se você já está batendo, muitas vezes o município já está batendo o teto dos 48%, 49%, 50% de gasto em folha. Então, são questões que têm que ser pensadas para estruturar antes a base para que a gente consiga dar um passo sólido e, sim, de forma tripartite. Obrigado, Eclesia. Passo 10 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu vou falar, tá, gente, para facilitar. Coordenador técnico da FAMUR, senhor Paulo Azeredo. Bom, eu tinha uma pequena apresentação, não sabia que ia ser nesse formato, mas gostaria de passar alguns dados, se alguém puder compartilhar ali a tela. Muito importante até a fala da vereadora aqui no município de Erechim. Primeiro, informar que a FAMURS aqui, estou representando a presidente Adriane Perim, prefeita de Nonoai. Né? Muito importante o convite aqui, agradeço a presidente da Câmara, ao nosso deputado federal também, Osmar Terra, que também foi presidente da entidade, em 95, 96, da FAMURS, né? Está lá registrado, faz parte da galeria dos nossos ex-presidentes. E a FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios, apesar também de a gente ter diversas pactuações que acontecem a nível de Estado e a nível da União, com a representação dos secretários municipais, conforme a Lei 12.466 de 2011. Então, as pactuações CIB e CIT, né? Que, no meu entendimento, e que a gente está chegando aqui a FAMURS, está chegando a uma situação assim que precisa de uma análise mais crítica, muitas vezes, do gestor local, sobre certas pactuações que venham a afetar os orçamentos municipais, né? A entidade representa, então, os 497 municípios e busca a união dos municípios, aí, sempre com a questão da autonomia, né? Porque os municípios são um ente federado, né? A União é um ente federado, o governo do Estado é um ente federado, mas o município também. O município não é sucursal nem de Estado e nem da União. Nós temos que discutir políticas públicas numa mesa e verificar, né, principalmente a questão de financiamento para fazer com que os serviços existam para a população. Então, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, acho que passou um pouquinho, puder retornar, próximo slide, nós possuímos 19 coordenadorias regionais de saúde, né, que estão dentro das nossas 29 associações municipais. E aí nós temos uma questão que foi colocada da PEC aqui, que eu acho muito importante para os municípios, conforme a proposta apresentada, é a questão também que viria na questão do financiamento, né? Conforme o que foi apresentado até o momento, não seria positivo para os municípios, que hoje tem uma grande dificuldade, principalmente, para atrair profissionais para o interior do Estado. É uma grande dificuldade, e até vejo muitas vezes a questão da estrutura, que é questionada por algumas categorias. No Estado do Rio Grande do Sul, nós ampliamos muito a estrutura no interior. Nós temos hospitais
unidades básicas de saúde hoje, com uma estrutura fantástica, muito diferente de outros estados. Claro que estamos sempre ampliando, né? Sempre estamos buscando, agora só que repasses federais, de emendas parlamentares, também se ampliou muitas obras no interior, mas o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é uma situação que carece não só uma discussão da área da saúde, mas também na questão econômica, outros segmentos precisam ser envolvidos nesse debate, né? O estado, nos últimos 10 anos, perdeu mais de 1 milhão de habitantes. Nós estamos perdendo população para Santa Catarina, para o Paraná, para o Uruguai, para Paraguai. Só este ano, 229 mil brasileiros foram para o Paraguai. 56 mil gaúchos foram para o Paraguai, dos 229. 38 mil gaúchos foram para o Uruguai. O que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul? Nós estamos perdendo população, estamos perdendo receita para outros estados. E aí vem uma questão que não é só a qualidade de saúde, é receita que isso envolve, né? Qualidade de vida. Essas pessoas estão buscando segurança jurídica, qualidade de vida. Então, são diversos fatores que devem ser, eu acho que, contemplados nesse debate, quando a gente fala em saúde, porque a saúde mental é um dos grandes problemas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Desde 2019, o estado é líder na questão de suicídio, e é um tema que é pouco tocado por diversos segmentos, principalmente a imprensa não gosta de tocar essa pauta, né? E eu acho que é importante. Me recordo, na pandemia, só no ano de 2022, nós tivemos 586 automutilações de crianças de 5 a 14 anos, e não podia sair na imprensa esses dados. E é uma questão que acho que tem que haver também uma ampliação da discussão sobre isso. Mas o próximo slide, que me chamou a atenção na fala da vereadora, é sobre a questão do financiamento. Então, a estrutura aqui no Rio Grande do Sul de médicos, os dados do próprio Conselho Federal de Medicina, a qual são compartilhados pelo CREMERS, nós temos mais de 37 mil médicos aqui no Rio Grande do Sul, né, doutor Eduardo? Então, também cumprimentar o nosso diretor aqui de Porto Alegre, parceiro. A média de tempo de formação desses profissionais ultrapassa 21 anos, né? E o que me chama de dado muito interessante do Conselho Federal de Medicina é onde que estão alocados esses profissionais médicos. Mais de 40% desses profissionais estão em Porto Alegre. 63% desses profissionais é na região metropolitana. Esse dado nem é meu, é do Conselho Federal de Medicina. Só estou repassando essa informação. E aí, como é que eu faço para atrair esse profissional lá para o interior? É uma questão também que eu acho que deve ser discutida, a formação do profissional. Vejo que o CREMERS tem avançado muito nesse debate, junto com as universidades aqui, que estão crescendo também. A formação do novo médico, como é que está sendo realizado esse profissional, né? Próximo slide, que eu tenho, meu tempo é bem curtinho, foi colocada a questão do financiamento, tem a questão da Lei 14.820, de 2024, sancionada em janeiro de 2024, a qual, anualmente, o governo federal iria atualizar a tabela SUS. Seria um grande avanço até para a saúde pública, não somente do Rio Grande do Sul, mas como do Brasil. Ocorre que a União não tem reajustado a tabela SUS, e eu não vejo, muitas vezes, a cobrança junto ao governo federal dessa atualização de valores, que para nós, municípios, também é importante. Muito se tocou aqui na questão da atenção básica. Agora, cabe reforçar aos senhores que, antes da pandemia, em 2018, nós tínhamos 780 mil pessoas na fila do SUS. Antes de pandemia, já existia 780 mil pessoas buscando um atendimento especializado no Rio Grande do Sul. E o encaminhamento, muitas vezes, no interior, é feito pelo profissional médico, né? E aí, se a gente pegar dados de 2018 a 2024, houve um fechamento de mais de 1.958 leitos. Só leitos pediátricos foi fechado até 2025, 558 leitos pediátricos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é dado porque estamos falando de 1.900, mais de 1.900 leitos. Imagina 2.000 leitos que não estão abertos para suprir demanda da rede especializada também, que é um grande problema dos municípios, a qual eleva maior financiamento nosso hoje, acaba sendo com a rede especializada, porque nós acabamos sendo obrigados a sustentar a rede hospitalar. Essa é uma realidade. Próximo slide. Aqui o investimento estadual. Sim, o Estado investe na média de 5%, 7%, 8%, 9% do seu orçamento em saúde.
O Tribunal de Contas também sempre apontou essa aplicação. O Estado nunca chegou ao mínimo constitucional. E não é somente deste governo, é de 2000, vamos pegar desde a emenda constitucional 29, de 2000 a 2024, o Estado nunca superou 10%. Sempre foi 9, 6, 5, 4, 7. Então, sim, ele não cumpre com a Lei Complementar 141, que no artigo 4º cita que não pode se usar recursos da saúde para o IP, para planos de saúde, né, para aposentadorias, e ele acaba se utilizando disso. Até no meu entendimento, com todo respeito, não pode ser uma falta de interpretação do texto, né, porque é só reler o artigo 4º da Lei Complementar 141, que ela está muito bem descrita, assim, muito bem clara. É um problema de leitura, talvez, mas eu posso ler, para quem precisar, se tiver um problema de leitura, eu faço a leitura, não tem problema. O próximo slide, por favor. E aí, o que cabe aqui? Cabe aos nossos deputados julgarem as contas do governo do Estado. Não cabe ao tribunal. O tribunal ele aprova ou não o relatório da apresentação das informações. Muito diferente do que ocorre nos nossos municípios. Nós temos uma decisão do STF, que é da Atricom, pedido da Atricom, da Associação dos Tribunais de Contas, que a decisão do Tribunal de Contas é o que vale para o nosso prefeito. Não tem mais nem a questão da Câmara de Vereadores. O prefeito não pode nem se socorrer com a Câmara de Vereadores. Muito diferente do que acontece a nível de Estado, que está na nossa Constituição Estadual, de 89, que no artigo 53 lá coloca que cabe aos nossos deputados julgar as contas. E isso daí é uma questão que nós devemos cobrar, sim, do nosso Legislativo Estadual, o que está acontecendo, porque nos últimos anos eu não vejo essa cobrança, né, da aplicação mínima em saúde, como também não existe aplicação mínima em educação. São essas duas pastas que não acabam recebendo o financiamento adequado. Próximo slide. E aqui eu passo para os senhores em valor real, porque muito se fala em percentual, mas muitas vezes o cidadão ele não tem essa visão de quanto isso representa em recursos, né? No ano de 2020, com recurso próprio, as prefeituras aplicaram 5,2 bilhões de reais. Em 2024, nós ultrapassamos 9 bilhões de reais. Isso aqui é recurso próprio do município. Aqui não existe o dinheiro federal, não existe o dinheiro estadual, é só da receita do município. A nossa média de investimento, sim, está ali 21,7%, 22%. Mas nós temos prefeituras, com todo respeito a Erechim, que ultrapassa 20%, mas vamos falar de Araricá, que ultrapassa 37%, vamos falar de Dois Irmãos, que também já chegou a isso, Estância Velha já chegou a 40,2% de recurso próprio em saúde. Esteio colocou mais de 35%, Padambi mais de 36%. Então, nós temos diversas prefeituras que aplicam, sim, muito em saúde, por falta de investimento federal e estadual. A saúde, ela acontece, é lá na porta do prefeito, na porta do secretário, é lá que o cidadão chega. É na porta da secretária que ele bate, que ele quer o remédio, que ele não tem acesso, porque muitas vezes o Estado não fez aquele planejamento da compra de medicamentos especiais, que hoje, até por sinal, Porto Alegre é um município que sozinho aplica mais de... Só no ano passado, se eu não me engano, Porto Alegre aplicou mais de 1 bilhão de reais com recursos próprios em saúde. Porto Alegre, sozinha, aplicou 1 bilhão. E nós estamos tendo um anúncio agora para 2 anos do Estado de 1 bilhão, e eu vejo que o município sozinho no Estado do Rio Grande do Sul está aplicando muito mais do que o Estado em 2 anos, de ampliação de investimento, no caso. Né? E nosso maior custo hoje para as prefeituras acaba, assim, sendo focado na urgência, na emergência, na porta de entrada. Próximo slide. E aqui eu gostaria de compartilhar com os senhores também a questão de investimento de recurso próprio dos nossos municípios. Dos 9 bilhões de reais no ano de 2024, nós ampliamos, então, de 2020 a 2024, mais 70% de aplicação em saúde, né, com recursos próprios. Mas para a rede hospitalar, ela tem nos tomado muito recurso, que superou mais de 100% de ampliação. Nós colocamos mais de 3 bilhões 481 milhões na rede hospitalar. Isso é um dado que eu acho que cabe, muitas vezes a população não tem ciência disso. Quem é que está aplicando, sim, na rede hospitalar? O Estado, esses dados são do CIOPS, qualquer cidadão tem acesso.
entrar dentro do Sistema de Informação Orçamentária Pública e baixar essas informações. Então, o Estado me colocou no ano de 2024 864 milhões na rede hospitalar. As prefeituras, mais de 3 bilhões e 400. E quando a gente fala também do recurso que vem de emendas parlamentares, né, as prefeituras, só no ano de 2024, expenderam em saúde mais de 17,7 bilhões do Estado do Rio Grande do Sul. Então, um investimento muito grande para os municípios, comprometendo diversas áreas. Muitas vezes o cidadão não sabe por que as outras áreas, a assistência social está desassistida, né? A estrada lá, a rua ficou esburacada, por que não foi feito o pontilhão no interior, o que está acontecendo, porque o prefeito está pagando muitas vezes com recursos próprios, o que compete ao Estado e à União. Nós falamos sempre da tripartite, nas pactuações, mas hoje sempre sobrecarrega os municípios. Todos os programas sobrecarregam os municípios. Criaram o ESF há muitos anos atrás. Financiamento seria 50% da União, 25% do Estado, 25% dos municípios. Hoje, a média de gastos dos nossos municípios do Rio Grande do Sul é 68%. Eles que sustentam. As UPAs, mais 50% são sustentadas pelas prefeituras. E seria o inverso, seria a União que sustentaria com 50%. Então, quando a gente fala de despesa de pessoal, também é um tema que nos preocupa muito na área da saúde, porque grande parte do nosso investimento acaba sendo sempre na área de recursos humanos, da contratação. E eu vou lhe dizer para os senhores, os municípios têm aberto concurso no interior para profissionais médicos, dentro do ESF, 40 horas, para pediatria, diversas especialidades. Nós não conseguimos, nós estamos tendo vagas desertas, não existe a procura. E hoje acaba assim, e não é uma questão que os municípios querem fazer, é por uma questão de necessidade, acabam tendo que terceirizar serviço, sim. No interior acaba sendo a questão da terceirização para tu conseguir um profissional lá na ponta. Porque senão tu não consegue. Porque esse profissional, com todo respeito, a grande maioria deles está na região metropolitana. Obrigado. Dez minutos agora para o professor titular da cadeira de Medicina da Família da Fivale, doutor Henrique Falseto Barros. E aqui o tempo, peraí, então. O homem não chegou ainda. Pode? Então tá. Ah, tá funcionando. Primeiro agradecer. Não, sem microfone não vai dar. Que tá tudo não sendo tem gravado. um, tá. Não tem um microfone. Tá aqui. Tá. Melhor. Então, obrigado. Primeiro agradecer a mesa e a casa. Daí eu vou falar então o nome da presidente, né? Pela honra de estar aqui falando e, de certa forma, representando os médicos, né? E agradecer, então, o deputado Osmar Terra, colega de profissão, pela excelente palestra. Então, agradeço profundamente, tecnicamente impecável. Eu conheço um pouco da literatura, já publiquei sobre o tema e posso dizer que tem profundo apoio científico dos dados. Vou mostrar alguma coisa da Organização Mundial de Saúde. Então, isso aqui é onde eu moro, tá? Santa Maria do Herval fica entre Caxias do Sul e Porto Alegre. Isso aqui, pela literatura aqui no Brasil, ainda é considerado um vazio assistencial. Na literatura internacional, pode se chamar de rural. Na Europa, eles chamam isso de remoto, né? Então, aqui é difícil de ter fixação de profissionais enfermeiros, mas mais de médico. Então, eu vivo ali há 15 anos. E essas coisas que o senhor escreveu, eu vivo na prática, né? Essas dificuldades todas. Depois até posso falar algumas coisas mais, talvez, anedóticas. Então, aqui é o centro do município, um município de 6 mil, 7 mil. Eu vou apontar aqui, talvez dê para ver, a igreja aqui no centro, aqui é a estratégia de saúde da família, mais ou menos, e aqui é o antigo hospital que teve que ser desativado por falta de recursos. Então, eu trabalho na estratégia de saúde da família,
né, há mais de 15 anos com a mesma população, e eu fico até emocionado, deputado, porque eu estou saindo, né, e eu tive muitos pacientes me ligando, gente muito emocionada depois de 15 anos, eu tive que pedir licença porque ficou insustentável, né? Eu vou mostrar mais adiante os fatores que são técnicos, né? Então, eu aqui, fazendo uma visita domiciliar, obviamente uma área rural, com alguns alunas de medicina, aqui no caso da Universidade de Caxias do Sul, eu era professor lá antes. Então, eu discuto há mais de uma década com meus alunos sobre qual é a formação específica para se atender na estratégia de saúde da família. O modelo padrão ouro, né, seria o especialista em medicina de família. Mas ninguém quer fazer isso. É uma carreira péssima, né, sendo bem franco, pelas coisas que o senhor elencou, né. Então, mas é maravilhoso o vínculo com as pessoas, então por isso que eu fico um pouco emocionado, né. Esse aqui é um gráfico retirado, então, do livro que a gente conhece como Duncan, Medicina Ambulatorial, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é modelo internacional, colega aqui da Federal do Rio Grande do Sul. Modelo internacional, porque ele é baseado em evidências científicas. Então, tudo é muito bem verificado se tem apoio científico. E aí tem um capítulo sobre saúde rural, que eu recomendo como base dessa política. Então, aqui a gente tem, né, o número de médicos por 1.000 habitantes. Tá? E aqui a gente tem as regiões. Né? Claro, vamos focar mais aqui na região sul. Tá? Então, esses aqui são os médicos que estão na capital, Porto Alegre, e esses aqui são os espalhados pelo Rio Grande do Sul afora, interior. Isso são dados do livro de referência, né? Talvez estejam desatualizados, porque aqui é de 2018. Né? Então, há, sim, uma grande desproporção que fica nítida. E aqui, último slide, então, que é da Organização Mundial de Saúde. Então, essa questão de provimento, né, de conseguir os médicos e de fixar os médicos, é uma questão crucial. A gente sabe que quanto mais tempo o médico fica naquela comunidade, mais diminui a mortalidade. Né? Isso é bem estudado. É um dos princípios de atenção básica à saúde. Né? Então, por isso que se fala em provimento e fixação. Então, isso aqui é para fazer as recomendações baseadas em evidências da Organização Mundial da Saúde. O foco central, então, dessa discussão é, a partir da visão do médico ou da enfermeira, né, a decisão de se mudar ou permanecer ou deixar a área rural. No caso, agora eu estou deixando a área rural, mas eu já passei pela fase de decisão de se mudar e permanecer por 15 anos, que é bastante na nossa profissão. Então, acho que a gente pode começar por esse aqui, então, serviço obrigatório e restrito. Seria algo como serviço militar, tem que ir e acabou. Esse é um modelo que existe na Europa, existe em alguns países da América Latina. Mas aqui a gente não, parece que não pegou e é mais complicado. Aqui, então, a origem da pessoa e seus valores importam muito. Tá? Os dados são muito robustos. Quem nasceu em área rural fica mais em áreas rurais. Tá? Isso é tão importante que países como Canadá e Austrália já implementaram cotas na faculdade de medicina para pessoas que vêm de áreas rurais. Aqui, aspectos familiares e comunitários. Então, aí eu posso falar também, porque eu tenho 2 filhos e às vezes é muito difícil, né? A gente é acostumado em capital, com todos os recursos, mais médico, mais aparelhos culturais, piscina, que é uma coisa que... Eu sou nadador, não consigo nadar lá, não tem piscina. 15 anos sem piscina. Tá?
condições de vida e trabalho. Então, a questão econômica, financeira, vem depois. Mas o trabalho, a gente ser valorizado como técnico, não ser tratado como um objeto, que é uma coisa que acontece, né? Então, infraestrutura, acesso à tecnologia. Então, relacionado à carreira, né? Então, acesso à oportunidade de educação continuada. Então, eu sou um nerd, eu sou um CDF. Isso, para mim, é muito difícil ficar isolado. Ainda bem que tem internet. Mas, então, os profissionais que gostam de ficar se qualificando, a gente se sente isolado, né? E isso é uma coisa que a carreira também te proporciona. O modelo, para mim, seria um pouco do juiz, assim, para simplificar, que você sabe que vai poder ir subindo na carreira e não vai ficar isolado, né? E aí os aspectos econômicos, né? Então, eu cheguei no teto do meu prefeito, né? E existe até uma discussão de que vão começar a descontar da minha folha por causa do plano de carreira municipal, talvez suba, então eles vão começar a me descontar. Isso, claro, pesa no bolso, mas moralmente pesa, sabe? Uma coisa que moralmente pesa. Então, aspectos econômicos, claro que é importante, né? Eu peço para alguns colegas, olha, vem para cá, fica aqui. Quando eles sabem meus salários, dizem, não vou, né? Porque não é competitivo dentro dessa dinâmica, né? Então, eu teria muitas coisas para falar, mas acho que aqui eu já mostrei. Dizer que eu estou emocionado por essa questão de saída, pelo menos licença de 2 anos. E agradecer profundamente ao deputado, excelente palestra, eu assino embaixo, e corre o sério risco de eu votar no senhor na próxima eleição. Obrigado. Pode sentar aqui, que tem pergunta. Temos já 2 perguntas. O pessoal nosso, levanta a mão quem está colhendo as perguntas para esse painel. Pode ser a nossa cerimonialista? Isso, tá. As 2 perguntas já tem aqui, tá? Para o próximo painel, precisamos de mais 2. Primeira pergunta: qual a interface hoje do Ministério da Saúde na fiscalização dos fundos municipais e os recursos repassados a estes? Acho que o Osmar podia nos responder se tem essa fiscalização do Ministério da Saúde. E qual é a eficiência? Paulo, então. O Ministério ele tem e fiscaliza, tanto é que a gente vê muito na imprensa, por isso eu gostei de citar a diferença, né, entre município e Estado na questão da fiscalização. Então, nós não temos nenhuma prefeitura no Rio Grande do Sul que aplique menos do que 15% do seu orçamento de saúde. Todas as prefeituras do Rio Grande do Sul aplicam acima de 15%. Nossa média, então nós temos uma fiscalização do Ministério, né, e nós também, claro, caberia ao Tribunal de Contas também fazer o papel dele, o Ministério Público também fazer o papel dele. Mas aí eu gostaria de passar um slide, eu posso me utilizar de mais um minutinho? Lá na minha apresentação, no final, que como meu tempo era curto, eu me antecipei, né, reduzi alguns slides. Mas, se puder entrar na minha apresentação... Alguém aqui teve já ciência ao termo de autocomposição que o Estado assinou? Alguém aqui já leu o termo de autocomposição do Estado com o Ministério Público e o TJ para chegar lá em 2030 nos 12%? Vocês leram? Então, vamos lá. Vai passando, por favor. Aí, parou. Então, eles fizeram um acordo, o MP. O que acontece? Nós temos um termo que tem mais de 6 processos aqui que estavam chegando lá no STF. Se tu pegar nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, o Estado deixou de aplicar em saúde mais de 18 bilhões de reais. Anualmente, o Estado deixa de aplicar de 1,5 a 1,3 bilhões. E o que acontece? Teria que devolver, porque e vou deixar muito bem claro aqui, não estou falando do governador, eu estou falando governo do Estado, pelo amor, o governo do Estado deixa de aplicar em saúde. Eu vejo assim, não há uma prioridade
de política estadual em saúde, com todo o respeito. Não existe isso. Neste termo, fazem um acordo para chegar nos 12% lá em 2030. Isso não existe, nunca cabe a nenhum município a possibilidade disso. Se o município não chega aos 15%, o prefeito está com todas as contas bloqueadas. Isso não existe a mínima possibilidade, não recebe mais nem recurso. Então, e o que me chama a atenção é no próximo slide. Onde é que está a atenção? Vocês podem ler para mim, por favor? Eu não enxergo também, tem esse problema, vereador. Eu sou 3 graus já. Como é que tá? Alguém consegue ler, não? Partes poderão, de comum acordo, repactuar a redução dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º da cláusula 1ª, sendo tal ato condicionado à demonstração pelo Estado de situação financeira e fiscal mais desfavorável do que o projetado para fins do presente termo de autocomposição. Obrigado, presidente. Mas é só para apresentar para os senhores que este termo, nós estamos vendo muito anúncio aí, e essa aplicação, no meu entendimento, ela não vai suprir a demanda dos nossos municípios e nem do Estado. Tá? Este acordo ele é momentâneo, vai finalizar no final do ano que vem, porque nós retornamos a pagar a dívida com a União, nós temos uma reforma tributária que vai afetar tanto o Estado como os municípios. Mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul serão afetados, nós perderemos muita arrecadação. E aí me preocupa muito esse tema, é muito importante, é porque como é que nós vamos fazer saúde a partir de 2027. Porque não vai ser só o Estado que vai ter uma redução de orçamento. Nós, municípios, também teremos. Só que nós que estamos lá na ponta pagando esta conta. Porque o hospital, ele não vem aqui em Porto Alegre, quer dizer, pedir o dinheiro ele vem, mas lá na comunidade ele diz que é o prefeito que quer fechar o hospital, e não é. Aquele valor que eu falo, 30% do Panambi, quanto daquele percentual que ele gasta com a atenção básica e quanto que ele consegue gastar, e ele tem que gastar com a rede hospitalar. Porque senão estão dizendo que o usuário está morrendo lá no hospital, que não tem o atendimento. Olha os contratos municipais em cima da rede hospitalar. Vocês acham correto o município complementar mais de R$6 mil por parto no estado do Rio Grande do Sul? Quanto é que a Unimed paga por parto? Faço esse questionamento aqui. Os profissionais médicos poderiam me responder quanto é que a Unimed paga por parto, porque os municípios pagam acima de R$6 mil no interior por parto. Fora a tabela SUS, complemento estadual e complemento. Algo tem que ser mais aberto. Então, o que eu peço muito, e há uma grande dificuldade daí dos municípios, respondendo a pergunta também, é uma fiscalização dentro da rede hospitalar, que eu acho que é impressionante, mas é uma necessidade hoje, é uma fiscalização do custo real de serviço. O custo real de serviço de uma rede hospitalar. E nós temos uma grande diferença de valores aqui na região metropolitana para o interior do Estado. Existe uma grande diferença de valores e por isso que as nossas prefeituras estão sobrecarregadas. Mas, sim, existe uma fiscalização do Ministério, só que ele não tem o poder legal. Cabe, então, à Assembleia Legislativa, conforme eu demonstrei no slide anterior, o artigo 53, julgar as contas do Governo do Estado. Os dados são públicos, o Tribunal de Contas apresenta os relatórios, não é? Os dados são apresentados. A questão é a execução. Quem é que está fiscalizando? Eu queria só complementar, Paulo. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério não precisa se preocupar com o valor que os municípios colocam. Os municípios colocam muito acima do que é necessário, do que está previsto, né? Até porque o município está assumindo muita coisa que não é dele, né? O certo era a atenção básica ser do município e só. O resto, a questão hospitalar, média complexidade, alta complexidade, atendimento especializado, tudo é do Estado e do governo federal, né? O município está assumindo muita coisa que não é dele, né? Então, assim, nós estamos sofrendo toda uma inversão, né? E eu queria aproveitar aqui e cumprimentar a Neuza Kempfer, que está aqui, que eu não tinha visto ela, porque ontem ela estava tão exuberante numa roupa de festa, agora ela está ali com o trajezinho normal dela. A Neuza foi, para quem não conhece, a Neuza foi secretária da área administrativa, foi diretora administrativa da Secretaria de Saúde, período que eu fui secretário, e ela foi encarregada de fazer um plano de carreira que nós aprovamos na Assembleia, foi um plano meia-boca,
mas era para dizer que era possível fazer, né, para todos os funcionários da Secretaria. Então, os funcionários da Secretaria que optaram por dedicação exclusiva têm um plano de carreira, um valor maior de salário. Né? Hein? Extinguiram agora? Ah, bom. Esse é o problema da política, né? Cada 4 anos muda tudo, né, Marcelo? Cada 4 anos, pode ser até do meu partido, mas o jeito vê que, não, mas isso aí, outro tem que ser o protagonista e tal, e já muda tudo. Por isso que é importante a Constituição, né? Por isso que é importante trabalhar com a Constituição e com a legislação federal, né? E eu só queria dizer o seguinte, que estava fazendo uma conta aqui, o governo federal gasta, teoricamente, no orçamento, 250 bi com saúde, né? Os estados juntos, 135 bi. E os municípios, 160 bi, mais que os estados reunidos, né? Os municípios gastam. Então, assim, quando a gente se esse plano funcionar, o governo federal vai colaborar por ano com 30 a 35 bi para pagar médico, enfermeira, localização em lugares insalubres, lugares distantes. Toda essa parte aí que a gente está pensando seria, o governo federal pagaria 35 bi. O Estado teria que pagar em torno de 20 bi para a parte do NASF, 20, 25 bi. E os municípios ficariam com 10 a 15 bi, né? Então, proporcionalmente, os municípios teriam uma vantagem, porque hoje eles gastam mais do que isso, né? Então, é só para fazer. E lembrando assim o que eu falei antes para vocês, quando nós começamos a criar as primeiras equipes de saúde da família, lá em Santa Rosa, nós tivemos um fenômeno que, como caiu a internação hospitalar, e aí nós tínhamos assumido, foi dos 3 primeiros municípios que assumiram gestão plena, o recurso ia todo para o município. Então, o município decidia como ia pagar o hospital, como ia pagar a equipe do município, como ia pagar atendimentos especializados, era a decisão do município. O que nós fizemos? Como diminuiu em 40% a internação hospitalar, nós pegamos esse recurso da internação hospitalar e botamos nos recursos humanos. Então, nós pagamos o melhor salário. Na época, era o melhor salário que tinha no Estado e atraiu muita gente para fazer trabalhar em Santa Rosa, né? E tem personagens, assim, esse diretor, que foi diretor técnico até agora do Grupo Hospitalar Conceição, o Benvenu, né? E a esposa dele, a Fabiana, foram trabalhar em Santa Rosa em 1994, 95. Né? Foram trabalhar e tem carreira lá, já estão até aposentados, né? Não sei. Mas eles fizeram a carreira e ficaram lá. Ele tem mestrado, foi fazer doutorado em Boston, de epidemiologia, e voltou para Santa Rosa. Santa Rosa pagava melhor que a universidade, que qualquer outro lugar que ele pudesse ir. Então, é possível fazer. Essa que eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. E agradecer as colocações do nosso professor lá da Fevale, né? Agradecer pela... Eu estou conhecendo ele hoje, viu? Essa história do voto não foi combinada, né? Mas eu estou conhecendo ele hoje, né? E achei muito interessante a maneira como ele colocou também. E a outra pergunta é sobre ampliação de rede de atenção especializada em saúde mental, mas em Porto Alegre. Nós não vamos fazer, tá, gente? Nós estamos numa pauta maior, né? Isso aqui é ampliação em rede muito específica, tá? Nós estamos falando em outras pautas. Quero agradecer aqui os 3 painelistas para a gente passar para o próximo, porque assim, ao meio-dia eu tenho que entregar o Ana Terra. Meio-dia, e são 15 para as 11, porque já tem outra aqui, a casa corre. Obrigada aos painelistas, vamos entregar aqui uma bag aqui da Câmara Municipal para cada um.